que é do coletivo Fortalecer, né? A gente faz a composição tanto na diretoria como pessoas que não estão vinculadas à diretoria do Sindirrede, né? E a gente vem construindo a greve, né? Deste ano. A gente participar das demais greves nós tivemos nos últimos anos, né? Então a gente vem ajudando aí na construção dessa greve, né? Nossa. E a proposta nossa aqui é apresentar o que a prefeitura colocou na última reunião, né, em que esteve a comissão de negociação do comando de greve, e a gente percebeu que a explicação que foi dada na Assembleia, por mais que ela tenha sido didática, né, e tenha tido um telão, acabou que permaneceram muitas dúvidas, né, das pessoas em relação à proposta apresentada pela prefeitura. Então, a nossa ideia aqui hoje é apresentar alguns elementos da proposta e depois a gente abre aqui, né, para algumas pessoas que quiserem fazer a intervenção. Então, o objetivo meramente é tentar tirar as dúvidas, né, referentes à proposta, a primeira instante, e depois abrir, caso alguém tenha alguma questão a ser colocada, né, que se permaneça a dúvida, para a gente tentar esclarecer. A nossa assembleia está marcada para amanhã, às 14h, na Praça da Estação. Eu não sei que as pessoas que estão dizendo aí que estão sem som, terem que habilitar o som, né? A gente tem um desenhozinho aí do som, do microfone. Aí acho que tem que escrever aí no chat que eu acredito que as pessoas não estejam escutando, né? As que não habilitaram. O comando de greve enviou um comunicado do resultado da Assembleia de ontem, vem tentando uma negociação com a Prefeitura, só que, por enquanto, a única resposta que a Prefeitura deu, que eles não querem se reunir, eles querem que sejam enviados quais são as dúvidas ou questionamentos em relação à proposta, que eles responderiam por escrito, tá? Então, hoje por hoje, eles estão se negando a sentar para negociar. A comissão de negociação vem insistindo para ter uma reunião de negociação entre hoje até a parte da manhã da sexta-feira, para que a partir disso aí a gente possa apresentar para a categoria, né, o resultado de uma reunião, se assim tiver, né? Então, hoje por hoje, a prefeitura ela só responde questionamentos por escrito. Eles não estão querendo ter mais nova reunião até ter uma definição da categoria sobre a própria proposta ou sobre o próprio movimento de greve, tá? Então, hoje por hoje, está nessa situação em relação ao processo de negociação junto à prefeitura. Bom, a nossa greve, ela começou desde o dia 16, nós tivemos uma assembleia no dia 8 de março, né? Em que foi apresentada uma primeira proposta aí da prefeitura, e ao longo da greve, o comando de greve ele vinha sempre expondo os estudos que foram realizados sobre as contas da prefeitura. Então, assim, o ILAESE, que é um instituto que vem fazendo o estudo do orçamento da prefeitura, o ILAESE ele identificou aí que a prefeitura ela está numa situação diferente de outras prefeituras, ou seja, ela vem tendo um aumento da sua arrecadação, tanto que em 2021 a prefeitura fechou, assim, em plena pandemia, com mais de 14 bilhões de reais. Este ano, a previsão orçamentária é para mais de 15 bilhões de reais. Nisso aí, tem o Fundeb, que este ano mantém a superação do que foi o ano passado, né, com a perspectiva de entrar mais de 1 bilhão de reais. E tem também aquela verba que o governo do estado não repassou para a prefeitura em 2018. Então, assim, muitas prefeituras, vamos dizer assim, o estado não repassou
a parte dele, que seria do Fundeb. Então, ano passado, entrou uma primeira parcela, que foi uma parcela de mais de 45 milhões de reais. Para este ano, está a previsão de entrar 52 milhões de reais. Então, assim, tem um orçamento, e o que a gente vem dizendo que é uma decisão política do prefeito aonde vai ser aplicado o orçamento. Então, a greve ela tem essa natureza de exigir da prefeitura a reorganização do seu orçamento para se aplicar na valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Então, hoje por hoje, os dados são colocados, os dados foram apresentados para a prefeitura. A partir da apresentação desses dados, eles começaram a fazer exercícios, né, nas propostas que foram aparecendo ao longo do tempo, e dentre as propostas até apareceu numa live que a secretária fez, até de um abono de R$ 1.150, né, e a gente votou em relação à política de abono, e com a força da greve eles apresentaram outras propostas. Aí eu vou entrar diretamente na última proposta que foi apresentada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Com relação a bibliotecários, assistentes administrativos educacionais, Ô, Anderson, auxiliares... Oi. é que você está sem imagem? Algum problema técnico aí? Ou você está abrindo outra tela, que talvez seja isso, só para entender. Se você consegue aparecer, porque está só a sua voz. Não, o problema está entre o teclado E a e a cadeira aí, pessoa. né? Vamos lá. A prefeitura, então, em relação aos assistentes administrativos educacionais, pedagogos, bibliotecários, né, e auxiliares de escola, que é um cargo em extinção, né, são poucos trabalhadores, são aqueles que executam a mesma função dos terceirizados da MGS, né, então não tem concurso desde o final da década de 80, então nós temos ainda um grupo de auxiliares de escola que são os profissionais concursados. Para esses profissionais, né, que eu citei, a prefeitura apresentou aquela proposta do índice geral, que é o 11,77%, dividido de duas vezes. Antes, o exercício caía em 2023, a prefeitura apresentou a proposta desse índice geral ser o mês de agosto 5%, e em dezembro o restante dando 6,45%, né? Para dar um total de 11,77%. E a esses trabalhadores em específico, a prefeitura apresentou ter mais de progressão automática, tá? Que estaria até o final do ano a progressão de assistentes administrativos educacionais e pedagogos, né? Então, para esses trabalhadores, eu não sei se tem alguns que estão presentes aqui nessa live, né? A proposta continua nessa estrutura. Não está incluído para eles as outras propostas que apresentaram. Agora, em relação à educação infantil. A educação infantil ela vem numa luta desde 2004, né? Ou desde da criação do cargo, e a greve de 2018, que durou mais de 50 dias, houve a conquista aí da equiparação, porém, a equiparação parcial, né? Em que na luta conseguiu 80%, né? Então, conquistaram 8 níveis na carreira, e estava faltando a complementação dessa equiparação para chegar aí a ter a mesma estrutura de carreira das professoras e dos professores do ensino fundamental. Então, a prefeitura apresenta, enquanto proposta para as professoras e os professores da educação infantil, a 11,77%, que é o índice geral para todos os servidores e servidoras. Além disso, equipara a carreira, né, na proposta inicial, para resolver, né, a pendência que existia. Porém, com a proposta colocada para a prefeitura, né, ela não consegue efetivar de fato.
Oi, tá dando para me escutar agora? Agora voltou. Ah, tá, que tá dando um pau aqui na webcam. Eu vou tirar a webcam aqui. A minha imagem aparece aí, né? Oi. Não tô, tá escuro. Agora foi. Então, para a educação infantil, nós temos aí a equiparação na carreira, né? Então, aquelas professoras que possuem graduação, elas entram na estrutura da carreira do ensino fundamental. Qual que é o problema que... Aí eu vou falar agora do ensino fundamental para a gente falar quais são os problemas a partir da proposta que ainda permanece da prefeitura. Para o ensino fundamental, mantém um índice geral de 11,77%, além do índice geral de 11,77%, a prefeitura, na última proposta, ela apresenta a progressão automática. É como se fosse um bônus, né, de 2 níveis, né? Então, dando exemplo, um professor ou uma professora do fundamental que esteja no nível 12 da carreira. Com a proposta da prefeitura, esta última, esse professor vai para o nível 14 da carreira, mais os 11,77%. Uma professora da educação infantil que tem graduação, se ela estiver aí no nível 11 da carreira, por exemplo, ela terá os 2 níveis, que é da equiparação da carreira, e terá também mais 2 níveis da progressão automática, né, que a gente vem chamando como se fosse um bônus, né? Então, do 11, ela vai para o 13, e de 13, com os outros 2 níveis da progressão, vai para o 15, né? Então, para as professoras com graduação, elas vão do 11, com esses 4 níveis, né? Elas vão aí para o nível 15 da carreira. Em relação a professores e professores que estão abaixo do piso, que a prefeitura vem utilizando que ela paga o piso. Ao pagar o piso, ela está dizendo o seguinte: todos aqueles que estão abaixo do piso, ou seja, aqueles que recebem para jornada de 22 horas e 30, menos que R$ 2.162, aí nós temos o nível 3, 4, 5, 6 e 7. Essas professoras que são da ativa e professoras aposentadas, pelo fato de ter uma exigência da legislação federal, da lei do piso, que ninguém pode receber abaixo do piso, essas professoras em específico, né, elas vão ser reenquadradas, né, ou reposicionadas no nível 8 da tabela. Então, essas professoras deixam de estar no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, e vão ser reposicionadas para o nível 8 da carreira, e elas vão ter também na proposta da prefeitura, além desse reposicionamento para o nível 8 da carreira, elas vão ter mais 2 níveis dessa progressão automática, em que elas chegam no 8 e vão para o nível 10 a partir dessa progressão automática, né? Aí eu estou dizendo, gente, são boa parte das professoras que não têm graduação ainda, tá? Ou professores antigo P1 que se aposentaram sem ter tido a graduação. O cálculo da prefeitura está dando em torno de cerca de 1.500 professoras e professores que estão nessa situação de estarem abaixo do piso proporcional. Essas professoras, em específico, elas vão ter, nesse reposicionamento para o nível 8, a complementação da diferença do piso retroativo ao mês de janeiro, tá? Então, somente essas professoras que estão abaixo do 8 é que vão ter a diferença do retroativo do piso, né, para a complementação do piso, como mês de janeiro. Todos aqueles que estão acima do piso, na proposta da prefeitura, não recebe retroativo ao mês de janeiro, tá? Então, aposentados abaixo do nível 8 e professoras que estão na ativa abaixo do nível 8, o reajuste dessa complementação da diferença é retroativo ao mês de janeiro, tá? Qual que é o problema que foi identificado desde 2020, para que as pessoas tenham noção? Nós já alertávamos a necessidade de ter a aplicação do reajuste do piso
em todos os níveis da nossa carreira. Só que a prefeitura, em 2020, o que ela disse? Olha, eu vou propor pagar um abono e reposiciono quem está no 1 e no 2, reposiciono para o 3. Aí nós fizemos uma greve. Nessa greve, ela teve que terminar pela questão da própria pandemia, né? Além de análise de uma ação judicial que tinha naquele período. Então, ao invés de abono, a greve forçou com que a prefeitura ela aplicasse o reajuste, mas o reajuste apenas para essas professoras que estavam, naquele momento, abaixo do piso. É tanto que, na hora que a gente for pegar a tabela salarial de hoje ela está do nível 3 ao nível 24 para a educação infantil, nível 3 ao nível 26 para o ensino fundamental. Então, naquele momento, reenquadrou para o 3, 1 e o 2, e a prefeitura esticou do 24, esticou para o 26. E não resolveu a situação de aplicar o piso nos demais níveis. Hoje, em 2022, nós vimos que acelerou o número de professores e professoras que ficaram abaixo do piso proporcional. Se antes eram cerca de 200 a 300 professoras, hoje nós temos cerca de 1.500 professoras que estão nessa situação de receber abaixo do piso. E abaixo do piso, gente, conta apenas a tabela salarial, tá? Não entra quinquênio, não entra a progressão por mérito. Então, a tabela salarial, a referência para se considerar quem está abaixo do piso ou não proporcional. Então, este ano, a proposta que a prefeitura colocou seria continuar eliminando os níveis, né, e fazer um ingresso, aí mudaria o ingresso. Para o ensino fundamental, na proposta da prefeitura, o ingresso passaria a ser o nível 12. Tá? Então, todo mundo que fez concurso para o ensino fundamental, se passa essa proposta, eles vão ingressar no nível 12 da carreira nossa, e a prefeitura ela esticou mais 2 níveis. Então, ao invés de ficar de 12 a 26, a tabela salarial vai ficar de 12 a 28. Educação infantil. Eles fizeram uma proposta que, ao final, a educação infantil vai ser a mesma coisa. Vai ingressar no nível 12 e vai ter do nível 12 até o nível 28. Só que eles apresentaram 2 alternativas para que a Assembleia aprecie. Por exemplo, se a Assembleia aprovar, aceitar a proposta, né, se rejeitar, o movimento vai continuar. Se a Assembleia aceitar a proposta, a Assembleia vai discutir as 2 propostas que a Prefeitura colocou. Primeira proposta, o ensino fundamental já teria as 2 progressões automáticas no mês de julho. A educação infantil teria a progressão automática, uma progressão no mês de julho, e a outra progressão se daria somente em abril de 2023. E o ingresso sairia do 10, ia para o 11, até chegar em abril para o nível 12, o ingresso. Ou a segunda alternativa, que seria ensino fundamental com a educação infantil, tendo ao mesmo tempo a progressão automática, uma progressão automática no mês de julho, e ensino fundamental e educação infantil tendo a segunda progressão automática no mês de dezembro deste ano. Então, são 2 propostas que eles colocaram, que a categoria vai apreciar, caso a categoria acredita que seja essa proposta apresentada pela prefeitura. Algumas dúvidas para a gente abrir aqui para tirar dúvidas. Algumas pessoas estão questionando o seguinte: eu vou ter direito a uma progressão este ano, porque eu completei os 1.195 dias, né? Então, eu vou ter direito a mais uma progressão pela avaliação de desempenho. Ela vai ficar congelada? Ela não fica congelada. Vou dar um exemplo como se fosse a professora da educação infantil. Imagina a professora da educação infantil está lá no nível 12 da carreira. Ela vai ter a equiparação na carreira, que são os 2 níveis. Então, ela vai do 12, vai para o 14. Essa professora também, ela vai ter as 2 progressões automáticas, né? Que estão chamando aí vamos dizer assim, um plus, né? Que eles colocaram.
Então, do 12 ela foi para o 14, do 14 ela vai para o 16. Se ela tem direito a mais uma progressão que já estava prevista para este ano, ela do 12 vai para o 14, 14, 16, e mais essa outra progressão ela vai para o 17. Então, essa progressão dela não fica congelada, essa progressão ela vai ser incorporada independente das propostas que foram apresentadas. As progressões que estão colocadas, elas são automáticas na seguinte forma que eu coloquei. Julho é uma automática, ou duas automáticas do ensino fundamental, vai depender da escolha. E em dezembro entra a próxima e assim sucessivamente, tá? Então, só é automático em relação ao calendário que foi colocado e não é retroativo, tá, gente? Nenhuma dessas propostas tem nada de retroativo. Então, assim, eu paro por aqui e a proposta, a gente entra para entender a proposta. Aqui, gente, nós não estamos na linha aqui de discutir se vai aceitar, se não vai aceitar a proposta, se a greve continua, se a greve não continua. É entender a proposta da prefeitura, seja aquilo que pode ser considerado avanço, seja os problemas graves que ainda se encontram na proposta. Que os problemas ainda continuam, tá? A lógica de perder níveis, ela continua até chegar a perder todos os níveis e cair num teto, vamos dizer assim. A diferença é que eles iam retirar 5 níveis, agora eles tiram 3 níveis ao ter esticado mais 2 níveis para frente, né? O 27 e o 28. E está a situação também das professoras aposentadas, né? Aquelas que estão aposentadas com paridade, em que essa lógica da prefeitura é uma forma de burlar a questão de dar um reajuste, ao dar progressão, automaticamente exclui as professoras aposentadas de poderem ter o reajuste, que a nossa reivindicação é aplicar o índice do reajuste do piso no primeiro nível da carreira, aplicar até chegar ao último nível da nossa carreira, para que todos os trabalhadores e trabalhadores possam ser contemplados. Ainda se mantém, na lógica da prefeitura, burlar a legislação ao criar aí 2 progressões automáticas, sem que essas progressões automáticas sejam repassadas para as professoras que estão aposentadas. Então, eu paro por aqui e a gente pode ver aí, eu não sei qual é o formato, se é pelo chat ou se é levantando a mãozinha, né? Acho que levantando a mãozinha ajuda. Beleza. Então, a gente abre a mão. Aí, gente, vamos trabalhar com 3 minutos. Aí a pessoa pode colocar os questionamentos ou fazer uma avaliação que assim eu quiser, mas a ideia aqui é tentar tirar todas as dúvidas, sejam para aquilo que for considerado avanço ou os problemas que ainda se mantêm na proposta apresentada pela prefeitura. Aí você tem a ordem, Vardio? Eu tenho antes, mas antes de passar, é só que teve um momento que o pessoal ficou com dúvida no que você colocou, eu vi no chat aqui, que assim, a diferenciação entre uma proposta e outra de quando vai ser concedido os níveis, a proposta que eles colocam como final lá no e-mail da prefeitura todo mundo, educação infantil e ensino fundamental, ganhariam 2 níveis assim que publicasse a lei, e aí o infantil ganharia mais um nível em dezembro e mais um nível em abril de 2023. Então, porque você falou assim, é do fundamental. Na verdade, a proposta 1 os dois ganham 2 níveis de imediato. E aí a infantil ganha mais um em dezembro e mais um em abril. A outra proposta, que seria a alternativa que a prefeitura coloca, a educação infantil ganha 3 níveis de imediato, o fundamental ganha 1, e o fundamental ganha mais 1, 2 níveis, o fundamental ganha 1, e depois o fundamental e o infantil ganha 1 em dezembro, né? É só para a gente tentar. E o pessoal está só perguntando também, em relação ao porquê que é 35% e 23%, é porque tem o 11,67% e ao incidir os níveis, é juros sobre juros, né? Porcentagem sobre porcentagem. Então, por isso que a somatória do reajuste que os ativos estão ganhando para infantil é 35%, e o somatório dos reajustes do fundamental é 23%, não incidindo nos aposentados. Aposentados é 11,77%. Aí a Cláudia pediu fala aqui. Pode abrir o microfone, Cláudia. Olá, boa tarde. Tá dando para escutar? Ok. Não, na verdade não era nem... Era só para poder... Eu estou vendo nos grupos de Zap
definitivamente o pessoal não está entendendo essas propostas, não, porque cada coisa que você vê escrito, você fala assim, não estou acreditando. Essa questão da paridade, eu acho que as pessoas estão fazendo muita confusão nessa discussão da paridade. As pessoas estão entendendo que a prefeitura está acabando com a paridade. Na verdade, não tem como ela acabar, até porque é uma lei federal. Na verdade, a paridade está lá prevista. Então, assim, as pessoas não estão entendendo essa questão da paridade. Um outro problema que eu vejo, que teria que ser melhor trabalhado, é a questão da subida de nível. Porque quando fala assim, a prefeitura estava comendo 5 níveis na nossa carreira, agora passa a comer 3, ou antes, ela não passa a comer só 3. Só porque ela acrescentou 2 lá no final. Porque, na verdade, é a mesma coisa. Se a lógica permanece, se você está subindo a escada, e aí se você já estiver lá, bem para lá do meio da escada, e você vai ampliando 2 níveis, que você nunca vai alcançar, na verdade, ela está comendo esses níveis do mesmo jeito. Você não vai alcançar aqueles níveis, porque as regras de progressão não mudaram. As regras para você progredir não mudaram. Então, na verdade... Mas não era isso que estava aí? Era aquele fonezinho. Ela passa a comer 3. Não existe esse cálculo. Porque, na verdade, se é impossível você alcançar os últimos 2 níveis que ela está colocando, na verdade, esses 2 níveis não existem na prática. Então, ela eliminou 3 lá no início e ela colocou 2 que ninguém alcança. Porque as regras de progressão não alteraram. Você continua tendo, no máximo, 5 níveis de escolaridade e os outros por mérito, a não ser que você vai trabalhar 35 anos, 35, 38 anos. Então, já está contando com uma nova reforma previdenciária com a impossibilidade de você aposentar. Se não, os níveis continuam sendo com o mesmo na carreira do mesmo jeito. A gente faz um bloco? A gente faz um bloco de 3, né? Melhor. Aí a Mariana. É o seguinte, eu sou aposentada em UBM e eu tenho um BM ativo, né? Na verdade, meu nome está errado aí, que está com o nome da minha filha. Meu nome é Carminha de Paula, tá bom? Eu, assim, estou extremamente revoltada, né? Angustiada, bastante triste, porque eu sou do movimento mesmo, né? Estou sempre na luta, e sou da Escola Municipal Milton Campos, e assim, a minha escola já começou a voltar hoje, né? Já tem professores à tarde que estão voltando. Já falei, já expliquei, já pedi, né? Já falei que assim, eu acho cúmulo do absurdo, porque assim, nós, professores aposentados, nós fomos assim, totalmente afetados, atingidos. O que será da gente? E aí, Anderson, eu queria te fazer uma pergunta. Nós perdemos a paridade? Então, beleza. Perdemos? Aí você precisa dar resposta para continuar falando ou eu posso juntar os blocos e depois responder? Pode juntar. Uhum. Beleza. Porque assim, eu estou numa dúvida profunda, porque assim, é aquela coisa, nosso salário, a gente vai assim, viver de salário mínimo daqui uns anos, né? Com poucos anos nós vamos cair no salário mínimo, a gente não vai ter mais aumento. Né? É o cúmulo do absurdo, assim, a gente está se sentindo assim, extremamente injustiçado. Eu não sei nem te falar, eu não sei nem falar com vocês assim, o nosso sentimento, sabe? Eu estou assim, deve ter mais aposentado aí, eu acredito que sim, mas assim, é uma coisa assim que dói muito, deve doer em vocês também, que são de luta, porque vocês estão caminhando para lá, né? Vão se aposentar. E assim, é muito, gente, é muito doído quando assim exclui, nós fomos excluídos. Literalmente excluídos. Acho que a situação mais triste é nossa. Obrigada. De nada. Qual que é a terceira, Varginha? Adriana Cardoso. Boa tarde a todos. O Anderson, você me ouve bem? Boa tarde. Você me ouve bem? Sim. Tá, obrigada. Eu sou Adriana, eu sou professora de língua portuguesa da Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes, Regional Norte. Eu peço licença para a gente pensar em 2 elementos. O primeiro é o motivo, né, que a gente iniciou essa greve, que foi
pelo piso salarial e pela manutenção da nossa carreira, para a gente não perder isso de norte até o final da nossa greve, quer seja amanhã, quer seja quaisquer outro dia. E queria lembrar que a equiparação da carreira para a educação infantil é uma luta de muito tempo, e eu acho que é uma luta justa, eu acho que isso precisa acontecer, e fico extremamente feliz que isso, pelo menos, está sendo colocado para agora, né? Acho que a gente perde muito, eu acho que essa questão dos níveis não nos atende, mas eu vejo que parece que é isso que a gente vai ter, né? A gente vai conversar sobre isso amanhã, mas a minha fala em relação aos objetivos do nosso movimento. E aí eu queria tratar da questão da retórica e da argumentação. Eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, pensando nessas duas propostas que a prefeitura coloca, como a proposta 1 e como proposta 2, que a prefeitura chama de proposta alternativa. Eu acho que essa nomenclatura alternativa é da própria prefeitura, não é do comando, né? Então, e por que eu trouxe esses motivos que fez com que a greve se iniciasse? Ele não nos atende nem na proposta 1, nem na proposta 2, isso é fato. E por que eu peço uma reflexão em relação à retórica e argumentação? Ontem, o Daniel Vardil foi muito gentil comigo, ele me ouviu, né? E foi muito receptivo, e eu queria dizer aqui o que eu disse para ele ontem. Da forma como as coisas serão colocadas amanhã em assembleia, isso pode ampliar a divisão entre o ensino fundamental e a educação infantil. Porque, para quem está entendendo bem a proposta 1 e a proposta 2, ela atende, em certa medida, ora o fundamental e ora a educação infantil. Então, assim, a reflexão, pensar na argumentação, é como o texto vai ser colocado, né? Quem perde, quem ganha. E a ideia é que a gente siga juntos, né? Vamos pensar que daqui para frente, se essa proposta passar, todo mundo ingressando no nível 12, né? Para que a gente esteja cada dia mais fortalecido. Então, assim, a reflexão que eu queria deixar conforme o texto foi escrito amanhã, se a gente for votar isso, esse texto pode ser tendencioso para o lado ou para o outro. E para que as pessoas que estiverem do comando de greve, estiverem à mesa e à frente dessa explicação, para que essas pessoas, assim, elas façam uma condução com muita tranquilidade, porque se for passar, para que a gente saia da greve, se for o caso amanhã, para que a gente saia fortalecido enquanto profissional da educação. Não que a gente saia ainda mais dividido, porque se passa a proposta 1, o professor do fundamental fica mais feliz, e se passa a proposta 2, o educador infantil fica mais feliz. Mas que, dependendo da argumentação e da forma como o texto é colocado, as pessoas vão entender que a gente não entrou como objetivo principal de equiparação de carreira. Nosso objetivo era piso e manutenção da carreira. E aí, se a prefeitura coloca uma proposta que ela troca, né, o piso pela carreira, por esses níveis, né, quais das propostas nos atende de forma mais igualitária, digamos assim, né? Assim, eu faço a defesa da proposta 1, eu acho que ela atende mais, mas não eu sei que não é o momento. A reflexão é muito mais pensar em como o texto vai ser colocado, em como o comando vai orientar essa votação, caso ocorra. Eu acho que a gente sai muito mais fortalecido quando a gente fica junto no ensino fundamental e a educação infantil. E a forma como eu coloco os conectivos, os pronomes, os advérbios, isso é fundamental para que as pessoas tenham mais clareza e a gente sigamos juntos, sigamos na luta, e para que a gente consiga, pelo menos, manter as conquistas adquiridas até hoje. Então, é isso. Espero ter sido clara, agradeço demais a atenção. Muito obrigada. Então, tá. Aí, gente, foram 3 perguntas, depois a gente vai a sequência, tá? Que parece que eu já vi algumas mãos que estão levantadas. Primeiro, em relação à Cláudia, né? A proposta, Cláudia, é isso, né? Ela começou em 2020, com a retirada de níveis, e esticando, e a lógica como está colocada é isso: eu consigo subir
e quando eu estou quase perto de chegar, quase no penúltimo degrau, essa lógica vai fazer com que a prefeitura, no próximo ano, né, ela retire mais níveis e, porventura, até estique mais níveis, né? Então, é uma lógica que se mantém ainda da retirada dos níveis, né? Quando a gente fala que dos 5 tira 3, né? Levando em consideração quando você pega o ingresso 12 a 28. Mas a lógica colocada do inalcançável, né? Aquilo que não vai ser alcançável, ela está colocada. Porque essa lógica, ao permanecer, toda vez que tira degrau, e se for a lógica de subir, eu nunca vou conseguir ir chegando até o final, né? Que talvez nessa lógica nem final tenha, né? Quer dizer, o final tem, né? Todo mundo está no nível 28, vamos dizer assim, enquadrado e não tem mais nenhum nível embaixo. Agora, com relação à paridade, a paridade, ela não acabou, né? No estrito senso, vamos dizer assim, porque os 11,77 pegam todos, aposentados e da ativa, no caso, aposentados com paridade. Mas a prefeitura, ela conseguiu encontrar um artifício, né, que é a progressão por nível, né, automática, em que é uma forma de burlar, não aplicar para quem tem paridade. Então, a lógica está aí da burla, né? Ela está dizendo que não acaba com a paridade, no estrito senso não acaba de fato, mas ela achou um mecanismo de tal forma que esse mecanismo, que é a progressão automática, não ser replicado para quem está aposentado. Então, por isso, quando a gente simplifica dizendo que acabou a paridade, né, é o resultado final, né? Mas a legislação ainda da paridade, ela se mantém. Então, as aposentadas, aposentados já estão se reunindo, né? Tem um coletivo de aposentados que já se organizaram. Na última reunião, nós tivemos mais de 200 aposentados e aposentados que já foram à Câmara Municipal, já foram à Prefeitura, já fizeram as reuniões, estão participando das assembleias, então vem dando um caldo, né? Ajudando o movimento para que, de fato, não haja exclusão. Hoje por hoje, a proposta, como está colocada pela Prefeitura, ela burla ao transformar em nível, né? Vamos dizer assim, uma progressão para não fazer com que aposentados e aposentados possam ter acesso. A outra questão colocada foi em relação a... Tem algumas pessoas que estão confundindo o seguinte: tem pessoas que estão na ativa, só que entraram antes de 2003, que quando forem se aposentar, essas pessoas vão se aposentar com paridade, se não vier a reforma da Previdência colocada. Então, estou falando do raio-x de hoje, né? No raio-x de hoje, essas pessoas vão se aposentar com o último salário e ter reajuste de quem está na ativa. Então, essas pessoas que são antes de 2003, mas estão na ativa, esses que estão na ativa entram na proposta da progressão automática que está sendo colocada pela prefeitura, tá? Que é diferente de quem já está aposentado. Quem já está aposentado está excluído da proposta apresentada pela prefeitura. Por fim, a discussão sobre qual é a alternativa, né? O que nos unifica. Amanhã tem reunião do comando de greve, né? Vai ser na parte da manhã, e o comando de greve vai avaliar se aparecer uma nova proposta da prefeitura, né? Se tiver uma reunião com a prefeitura, o comando ele vai se reunir para apresentar a proposta, né? Ou as propostas para a categoria apreciar, né? Que a categoria pode aceitar a proposta vinda do comando ou não, né? Mas, de qualquer forma, o comando ele vai se reunir e, com certeza, a gente leva, né, a preocupação amanhã no comando do que foi colocado aí sobre a necessidade de, entre nós mesmos, aprofundarmos a divisão, né? Que a prefeitura, o intuito dela foi esse, né? Ao apresentar as propostas. Daniel. Não, agora é o Júnior, depois a Glau. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou professor da Escola Municipal Professor Pedro Guerra. Eu queria fazer antes de fazer a pergunta, de fazer mais ou menos um relato da nossa situação. Nossa escola está com uma adesão muito baixa da greve. A educação infantil toda funcionando,
primeiro e segundo ciclo funcionando de manhã, só sexto e sétimo está funcionando normal, oitavo o grupo está parado e nono ano está parcialmente. O EJA está todo trabalhando, então a adesão está bem baixa na nossa escola, né? A prefeitura apresentou a proposta para a gente no dia 5 de abril e ameaçou e fez a ameaça do corte de salário. Eu estou apavorado com essa questão do corte de salário. Eu sou pai de família e essa questão pega para a gente, que é arrimo de família. A gente não tem outra fonte de renda, né? E eu queria pensar no seguinte: as negociações estão encerradas, né? Praticamente, elas não recebem a gente mais. Eu queria pensar se há a possibilidade da gente continuar a luta, né, por representação. Como que seria por representação? As escolas têm professores excedentes. O sindicato colocaria uma agenda de luta para a gente continuar o movimento. A gente levaria essa agenda e organizava o horário nas escolas para liberar 1, 2 ou 3 representantes, né, para serem liberados, para acompanhar os colegas aposentados na luta, e assim a gente seguiria a luta, mas retornando ao trabalho. Eu acho essa uma alternativa nossa, porque de fato, a prefeitura conseguiu dividir muito a gente, né? Ela conseguiu dar uma confusão enorme na categoria. Difícil vai ser a gente retornar ao trabalho atendendo a todos. Então, assim, eu acho que essa luta por representação ela seria interessante, porque a gente garantiria, né, o nosso salário integral no próximo mês. E também continuaria a luta. Eu acho que nós somos... Não sei quantas escolas na rede municipal tem, 180 talvez, de 2 até 3 representantes, a gente teria um público de 500 pessoas, mais ou menos, para prosseguir na luta. E a assembleia quinzenal para a gente estar discutindo, né? Eu acho que é interessante para quem está assim, nas vésperas de aposentar, faltando 5 anos para aposentar. Eu queria ver, né, essa possibilidade aí para a gente retomar o trabalho e não ter o corte de ponto, porque o corte de ponto realmente, de fato, vai pesar sobre o nosso orçamento, vai inviabilizar o nosso orçamento aqui na nossa casa, principalmente aqueles que são arrimo de família, aqueles que têm família para tratar, que são bastante, né? Tem uns que pesa mais que os outros. Obrigado. Glau, depois Ana Fernandes. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, está dando para escutar, Glau. Ok. Então, é bem objetivo. Essa questão de driblar o aposentado e futuramente quem é de egresso anterior a 2003, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que entrou em 1994, ela está se aposentando. Então, ela vai ficar, ela se aposentando futuramente, vai ficar sem a paridade, entendendo que a paridade não está acabando, dentro da lógica desse desvio aí da prefeitura. Mas a pergunta é a seguinte: o que legalmente pode impedir esse tipo de drible? A quem que a gente pode recorrer para mostrar que isso está sendo burlado, porque o aposentado não vai estar recebendo esse valor agora, nem o professor que futuramente, daqui a pouco, vai se aposentar. O que legalmente que isso pode ser impedido de acontecer? Ontem, uma colega afirmou num grupo de dobras que perguntou para o Anderson, perguntou 3 vezes, que ele afirmou que sim, que a paridade está acabando com essa proposta. Palavras dela. Tá ok? Então, a pergunta é essa: legalmente, como que fica esse drible, vamos dizer assim? Isso é legal?
Obrigada. Por nada. Próximo. Ana Fernandes, depois Ana Maria. Boa tarde para todos. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero fazer uma reflexão a partir de tudo que estou ouvindo, né, dos colegas. E aí há uma preocupação muito grande, porque assim, a representatividade, como foi mencionada agora há pouco, já está acontecendo, né? Porque nós não temos um número grande de professores em greve, né? É uma representatividade, embora uma escola tenha mais participação do que a outra, está sendo por representatividade. O que a gente tem medo de não resolver o nosso problema. Porque, na verdade, o que vai mover a prefeitura é a categoria, a força da categoria em se manter no movimento. Não é uma questão de tem representante, então a gente vai dialogar. Ele não vai dialogar com representação. A gente já percebeu, neste ano e nas outras lutas, que quando tem um número menor de professores, os cortes acontecem, os enfrentamentos são mais fortes, né, por parte da prefeitura, como aconteceu esse ano, como aconteceu em 2018. A única coisa que vai, gente, fazer com que essa proposta seja melhorada é a nossa força enquanto categoria, é a nossa unidade mesmo, né? Tem uma colega, desculpa, eu não peguei o nome, me desculpa se eu estou falhando, que comentou a respeito do texto colocado na Assembleia de amanhã ser cauteloso em relação a não deixar a categoria rachada, mas quem fez o texto com essa rachadura foi a prefeitura, e não é típico da mesa mudar o texto da prefeitura. Como foi colocado na Assembleia, na última Assembleia, o texto foi colocado na íntegra. Então, são as palavras da prefeitura. Não são palavras do comando, não são palavras da mesa diretora, não são palavras de outras pessoas que não da prefeitura. E não dá para a gente chegar na Assembleia e modificar o texto para que os professores se sintam mais leves a respeito do que está sendo proposto. Não há essa leveza. Não há essa leveza por parte de quem está trazendo a proposta. Então, a gente tem que entender que é uma queda de braço mesmo. Nós, enquanto professores, temos que entender que só a nossa unidade é que leva a força para esse movimento. Não dá para ter uma representação. Antes de deflagrar a greve, tem a tentativa de negociação. A greve só acontece porque não há diálogo, não há abertura para se tratar desses assuntos de forma a contemplar os nossos direitos. A intenção do governo, da prefeitura, do governo de estado, é justamente tirar todos os nossos direitos. E cabe a nós, professores, professoras, profissionais da educação, falar que não quer. E falar que não quer não é só de boca, é falar com os nossos corpos, é falar com a nossa participação, é falar com a nossa entrega para a greve. E se todo mundo tivesse nessa greve, a gente já teria conseguido avançar mais e com mais agilidade. Se hoje a gente tem esse quadro colocado, é porque não temos toda a categoria aqui e é porque a porcentagem que está na greve desde o início se mantém. Então, é a nossa força que vai determinar se a gente consegue mais ou se a gente não consegue avançar. É só isso que eu queria falar. Obrigada. O Anderson, tem a Ana e a Gisele com a mão levantada. Eu acho que teve mais colocações do que perguntas, né? A gente podia passar. Ana Maria, depois Gisele. Boa tarde. Eu sou professora do ensino fundamental aposentada em um BM e na ativa em outro. Eu acho que, né, podemos estar pessimistas, mas eu estou vendo uma tendência da greve acabar no mesmo, e eu acho, em relação, são duas propostas, né, 2 textos escritos, eu acho que
tem que priorizar os 2 níveis imediatos para ambos, né? Porque eu vejo que o fundamental, novamente, está sendo prejudicado, porque vai chegar para alguns professores de educação infantil, eles vão ter o nível, a gente que vai ter que pedir para igualar a educação infantil agora com essa proposta de 4 níveis, né, para a educação infantil, por causa dos que estão abaixo, e mais 2 para todo mundo assim mesmo. Mas o que eu queria falar, que eu acho assim, que seria fundamental, que eu acho que é o pior de tudo que está acontecendo, né, além do desmonte mesmo da carreira, é a não inclusão, né, uma forma de passar uma rasteira mesmo nos aposentados. E eu acho que, minimamente, isto deveria ser encaminhado por escrito, já que eles estão pedindo, né, condições enviadas por escrito, por que não? Né, insistir na inclusão dos aposentados, alguns itens que seriam imprescindíveis, porque se acabar, vai acabar como está, né, e os aposentados não vão entrar. Então, eu acho que os aposentados com paridade são os mais prejudicados na proposta. Só isso, obrigada. Gisele. O microfone está fechado, tá, Gisele? Gisele Souza. Será que ela está com dificuldade aí? Você que levantou a mão sem querer. Aí tem que ver se mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma opinião, alguma dúvida específica da proposta, que de fato, né? Na verdade, assim, acho que para quem acompanhou a Assembleia, quando a gente propôs não votar, né, para vir para sexta-feira, justamente porque, por ser uma proposta complexa, né, o tempo de entender, ver as consequências é importante. Gera falou que está travando o microfone. Ô, Gera, se quiser entrar e sair, a gente aguarda para ver se resolve o seu microfone. Eu posso dar uma opinião aí? Vai lá. Eu sou Cícero, trabalho no GAT. Eu penso o seguinte, eu acho que a luta está muito bonita. Esses dias de paralisação de greve, as nossas assembleias teve muito cheias e foi de extrema importância essa luta. Mas eu também estou percebendo que está tendo um refluxo grande também. Alguns na escola que eu dobro, em outras escolas próximas, eu vejo que está tendo esse refluxo. Eu acho também, e aí sugestão, é hora da gente pensar também que a gente tem que voltar atrás, não é só em si, e construir um movimento para o segundo semestre, o ano que vem, que a gente contempla com mais força com todos a categoria. É isso, gostaria de deixar isso aí, meu depoimento, tá bom? Obrigado, até mais. Nada, Cícero. Adriana Oliveira. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria que a gente parasse para refletir um pouco sobre a questão desse refluxo que a gente está tendo na nossa greve, né? Eu estou participando da greve desde o início, estive em quase todos os atos. As assembleias estão cheias, sim, como o colega colocou, mas, infelizmente, a gente está com uma nova moda, né, na categoria, que é parar só no dia da assembleia, encher a assembleia, voltar para a escola, continuar trabalhando e deixar meia dúzia participando das atividades. Eu tenho plena certeza de que essa proposta não é
satisfatória, ela não é aquilo que a gente gostaria, ela está longe de ser o nosso ideal. Eu me solidarizo perfeitamente com as colegas aposentadas, porque eu tenho esperança de que daqui a pouco, né, eu estarei nesse grupo. Acho que é o sonho de consumo de todo mundo que já começou há mais de 20 anos, é que a gente consiga chegar lá sem uma nova reforma, sem outras coisas que possam nos impedir de chegar na tão sonhada aposentadoria. Mas a gente tem que ter muita clareza também das pernas que a gente tem. Na última Assembleia foi perguntado isso, qual o tamanho das nossas pernas. Eu, particularmente, acho que as nossas pernas estão cada vez mais diminuídas. Então, diante disso, eu acho que a gente precisa apreciar as duas propostas, aceitar uma das propostas, e no meu modo de ver, para ser menos injusto com esse ganho que já é diferenciado, né, pela própria prefeitura, no intuito de nos dividir, seria a proposta 1, onde todos ganham 2 níveis de imediato, e os outros 2 níveis vão chegando aos poucos para o pessoal do infantil. Que não custa nada a gente tentar que, em vez de abril, fique para esse ano. Eu acho que é uma coisa que pode pôr nessa tal proposta por escrito que eles querem, né? Eles não querem uma proposta por escrito, que feche a campanha esse ano. A nossa luta, a nossa campanha salarial, a nossa greve é para 2022. Nós não podemos deixar nada para 2023. Quem sabe a gente consegue fechar todos os níveis que eles estão dando para ambos as categorias ainda em 2022. Pelo menos a gente não fica com nada pendente para o próximo, como a educação infantil está com a coisa pendente desde a greve de 2018. Eu queria que a gente pensasse nisso com muita clareza, muita tranquilidade, e tentasse, de alguma maneira, seja judicializando alguma coisa para os aposentados com paridade, seja no movimento que eles já estão fazendo, via carta, via alguma coisa, porque se a gente permanece com o movimento enfraquecido como ele está ficando, não estou dizendo em momento nenhum que o nosso movimento foi fraco, mas ele está ficando enfraquecido. Né? Várias falas já tiveram assim. Eu tenho a realidade da minha escola, que eu consegui começar ela com 90% de adesão, e hoje tínhamos 10%. Então, assim, a gente precisa pensar com clareza, com tranquilidade, e eu estarei lá para defender e apoiar o fim da greve, por achar que nós não temos pernas para ir mais para frente. É só essa reflexão. Legal. Gisele, vamos ver seu microfone agora? Parece que congelou, né? Eu estou ouvindo o microfone da Gisele mexer, mas eu não estou ouvindo o áudio. Estão me ouvindo? Agora sim, Gisele, vai lá. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu quero, antes, fazer uma pergunta, né, para vocês estarem respondendo em seguida, se essa redação dessa proposta, né, do sindicato já foi feita, porque parece que, pelo que vocês reparam, solicitaram, não haveria mais negociação, e receberia uma proposta já relada. E o que eu gostaria de colocar os colegas para também é que até o nosso objetivo com a declaração da contemplado pela prefeitura, contemplado, que seria o quê? O ajuste com os índices do piso e a manutenção da nossa carreira. Então, para esse momento, a prefeitura não fosse uma proposta
contemple isso. O que a prefeitura tem feito, como colegas já bem deixaram claro aí, para os apoiados, desse galgaríamos ao longo da carreira, colocou 2 à frente que não serão alcançados. Então, a categoria tem que estar ciente, então, a altura não contemplou os objetivos principais. Estamos tendo um retorno de Alvarenga na Regional Norte, da escola em greve, tivemos o retorno de profissionais, mas ainda há um número de companheiros na luta. Temos a questão do corte de ponto, que tem que ser refletido, né? Um companheiro favorado, porque é chefe de família, realmente a questão tem que se debruçar todos, margem ainda para. Algumas pessoas têm o medo de fazer empréstimo, mas a gente tem que estar refletindo bastante, né? Dos aposentados, da não condição de uma das nossas reivindicações e categoria, né? Aí agora, de uma greve, se tivermos algum ganho significativo, a gente vai ter um ganho em termos de algum recurso. É um ganho efetivo da categoria? É um ganho real? Ou é algo que está sendo ludibriando? Para mim, eles estão nos ludibriando. Essas considerações amanhã, considerar todo esse cenário que os colegas escreveram, mas antes mesmo que até o momento foi atendido em uma das reivindicações da nossa categoria. É desgaste, trabalho desgastante, trabalhar todo sábado é desgastante, entrar em janeiro com uma derrota da greve, podem ter ao longo da insistência, pode, matar um desmonte da nossa carreira, pode transformar um desmonte total em pouco. Acho que o áudio... 5, 10 anos, pelas projeções. Nossa, velho. O áudio falou bastante. Eu nem sei se terminou de falar, inclusive. Picou e falhou. Eu consegui pescar algumas pontuações, algumas perguntas, não sei se o André pegou, mas de forma geral ficou bastante. Tá, aí a gente tenta responder algumas coisas, depois as pessoas que tiverem interesse ainda, né, de fazer intervenções, porque aqui nós somos, para quem entrou agora, né, nós somos do coletivo Fortalecer, né, é um coletivo em que reúne professores, né, temos outros trabalhadores terceirizados, assistentes administrativos e educacionais, e a nossa lógica é ter falado um pouco a compreensão sobre a última proposta da prefeitura, né, bem como a nossa escuta, né, a partir que as pessoas aqui façam intervenção, que para a gente também faz diferença, né, porque a gente participa também do comando de greve, então ter esse espaço de escuta para a gente é importante até para que a gente possa, a partir disso aí, estar conversando um pouco no comando de greve e ver a partir disso a nossa organização na Assembleia. O Júnior, ele colocou a questão do corte, né? A prefeitura já tinha até anunciado, né, que faria o corte de salário, não se concretizou nesse pagamento de março que caiu em abril, né? Mas na proposta que eles colocaram, é a proposta que, na visão deles, no ofício, né, vai se efetivar no pagamento de maio, né? Abril para se efetivar em maio. Mas o corte de ponto, ele nos dificulta? Sim, mas ele não é o centro de uma decisão, né? O centro de uma decisão, em muitos momentos, é com quem a gente conta para estar puxando o cabo de guerra, né? Que está hoje em relação a gente, né? A categoria, com o governo. Então,
Acho que importa também quantos aguentam segurar o cabo de guerra, né? Então, é um dos elementos que são colocados. Então, o corte, eles mandaram ofício, né? Dizendo que vão efetuar esse corte, mas ele não é o elemento central, né? É um elemento que nos faz refletir, mas também não é elemento central dentro de um movimento de greve. A Glau colocou a questão, e o Júnior colocou a questão de representantes e aposentados. Aí, Júnior, eu não sei como é que vai ser a discussão amanhã no comando, né? Mas, de qualquer forma, assim, nós temos uma greve. Se a greve ela continua, como a gente amplia e fortalece esse movimento. O fim da greve são alternativas que podem ser inseridos, né? Por exemplo, o projeto ser encaminhado para a Câmara. Qual que vai ser o posicionamento do comando de greve, ou se termina a greve, qual vai ser o posicionamento da diretoria, né, em relação ao acompanhamento do projeto de lei da educação. Então, tem vários elementos, né? As aposentados, eles já estão mais organizados, né? Eles conseguiram ter uma reunião que ajudasse nesse processo de organização. Como eu disse anteriormente, eles vêm participando das assembleias, vêm participando das idas à Câmara Municipal, já tiveram reunião com o novo líder de governo, já tiveram reunião na prefeitura entregando o protocolo. Então, já há um movimento das aposentadas e aposentados, em que eles mesmos já se posicionaram até mesmo na última assembleia, na penúltima e na última assembleia, né? Vem se posicionando junto à categoria. Então, representantes e aposentados é um outro elemento que entraria no bojo aí da discussão. A proposta que foi colocada pela Ana é isso, né? É uma proposta que veio da prefeitura, né? Seja a alternativa A, a alternativa B. O que nos cabe, quando for discutir no comando, qual que é a melhor alternativa que nos garanta aí a unidade, né? Seja a unidade da continuidade do movimento, seja a unidade, se porventura vier a discussão do fim do movimento de greve. Aposentados com paridade, já foi dito, né? A legislação mantém a paridade, ponto. Agora, a estratégia utilizada pela prefeitura é a estratégia da prefeitura para burlar, para não efetivar esses dois níveis, né, bônus apresentados pela prefeitura, para aplicar para os aposentados. Então, assim, a gente diz que é o fim da paridade, não no sentido, como falei anteriormente, que se rasgou a legislação e não tem mais paridade, que os 11,77 vão ser inseridos para os aposentados. Agora, o que a gente tem que questionar é essa burla que a prefeitura está efetuando para não garantir que seja replicado para as aposentadas e aposentados. Então, é um debate que tanto os aposentados e aposentados já vêm realizando, quanto a gente também vem conversando, né? Seja no comando de greve, seja nas assembleias. O senhor colocou mais um ponto de vista dele, né? Em relação à visão que ele vê do movimento e como é que está o movimento, se está em refluxo, se o movimento está crescente ou estagnado. A Adriana também já colocou o posicionamento dela, está bem nítido, né? Amanhã ela vai se colocar para fazer a defesa aí, compreendendo que não conseguimos nada, né? No sentido de garantir a aplicação do piso no primeiro nível da carreira e nos demais. Tem uns avanços, mas o ponto central da carreira não foi resolvido ainda. E a Gisele falou da questão das novas negociações. Assim, até agora, 5 horas e 23 minutos, eles não querem receber para conversar. O que eles se colocaram mande para a gente quais são as dúvidas sobre a proposta, tá? Não é apresentar novas propostas, é dúvidas sobre a última proposta apresentada, que eles vão responder as dúvidas por escrito das respostas apresentadas. Tem uma pressão sobre os vereadores, tem uma comissão que se organizou para ir até a Câmara Municipal hoje, né, para ir conversando com os vereadores, colocando as dificuldades. Teve com os aposentados ontem, hoje teve um novo grupo de professores e professores que não estão aposentados, né, que também foi à Câmara hoje, para tentar ver o que consegue de mediação da Câmara Municipal nesse impasse que nós estamos. Então, assim, a gente está em movimento, né? Então, hoje por hoje, a única conversa que existe com a Prefeitura é via ofício, né? Não tem perspectiva de amanhã ter uma reunião. A pressão vem por parte da comissão de negociação para tentar enviar alternativas, gente. As alternativas todas foram colocadas na mesa, né? Ao longo das reuniões de negociação. Só que a prefeitura ela colocou uma trava na negociação, na última negociação.
Então, para as pessoas entenderem que propostas alternativas que não fujam do que foi aprovado na Assembleia, todas as propostas foram colocadas. Puxar, vai lá, vem para cá, antecipa, coloca retroativa janeiro. Então, todas essas questões são colocadas na mesa, mas eles estão sendo taxativos, né? E a última conversa é só sobre a última proposta apresentada. Então, hoje por hoje, nessas 5 horas e 25 minutos, né? Não tem nada. Se daqui a 5 minutos, né, conseguir furar o bloqueio, aí o comando de greve vai anunciar para a categoria que vai ter uma nova reunião de negociação. Então, hoje por hoje, não tem perspectiva de encontro presencial, né, para discutir novas propostas, e sim sobre a última proposta apresentada. Tá. E sobre o que o governo pediu, eu expliquei, né? O governo pediu para a gente mandar por escrito quais são as dúvidas que nós temos em relação à última proposta apresentada, tá? Não é um ofício que mande novas propostas, que isso tudo já foi conversado em mesa de negociação. Está aberto, gente. Se alguém quiser fazer intervenção, porque a gente do Coletivo Fortalecer, a gente sempre tem os canais presenciais, né? De escuta categórica, a gente defende que é a necessidade, a gente está atuando na base, então a gente está construindo a greve. Nós visitamos várias escolas, sobre a questão legal. Ô, Anderson, deixa eu falar um negócio rapidinho, então. Quem? É o Sávio? Então, acho que tem uma lista de inscritos. Aí tem Sávio, Éden, e acho que Adriana Oliveira, né? E depois tem a questão da ação judicial, né, que a Gal falou. Ok. Sabe? Quem começa? Eu? Isso, você. Tá. Você e depois o Éden. Então, o meu é rapidinho. Eu escrevi aí no chat e eu tive que sair aqui para ver minha mãe. Não sei se vocês comentaram. É bem provável que amanhã a Assembleia decida parar. E se vocês vão mandar um documento tirando as dúvidas para a BBH, não pode esquecer de colocar que tem que dar um basta, né? Nesse jeito de dar o reajuste. Que, né, poderia colocar lá essa questão de os próximos reajustes para o ano que vem ser inserido na carreira como um todo, nesses níveis que estão aí. E não dessa forma como foi feito. Não sei como escrever isso, mas era isso que eu queria falar. Ok? Beleza. Éden? O microfone está fechado, tá, Éden? Desculpa, Anderson. Está ouvindo? Estou, agora sim. Anderson, é só uma sugestão. Qual é a visão hoje com relação à questão das emendas na Câmara? Teria alguma condição disso acontecer? Beleza, eu anotei aqui e respondo. Adriana Oliveira, você é rendição, você é outro. Ô, Anderson, eu já coloquei minha posição, só queria te fazer um pedido, que em vários grupos que eu participo, você levar para o comando. É sobre o horário da Assembleia. O pessoal está muito preocupado, boa parte dos grupos que eu participo, que são de Venda Nova e do Barreiro, que são os dois extremos, que dependem do metrô, o pessoal pediu para tentar conversar com o comando, para a gente tentar o mínimo de atraso possível, para que a gente tenha o teto da Assembleia até às 16, que contando com algum atraso todo, ainda termine antes do metrô fechar às 17. É só um pedido, porque é de vários grupos, porque o pessoal está muito preocupado, né? Se fechar o metrô, aquele mundo de gente ali, como é que consegue ir embora? O pessoal mais longe, né? Que depende do metrô de Eldorado e de Venda Nova. É só um pedido para o comando. Obrigada. Não, beleza. Vânia? Oi? O Anderson está ouvindo? Sim. Aí, Vânia, tudo bom? Oi, tudo bem, Anderson? Joia. Boa noite, colegas. Aliás, boa tarde ainda, né? Colegas, tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Não muito, né?
Posso a minha fala? Oi? Pode sim, é que às vezes uma pessoa Posso? tira o mute, eu estou Posso. juntando as pessoas. É o seguinte, eu não vou demorar muito, não, porque eu acredito que vários colegas aí já teceram, né, já falaram coisas que eu avalio, né, que estão dentro daquilo que eu percebo nesse momento, que no meu entendimento, sem querer fazer assim, alarme, né, é um dos momentos mais perversos que nós estamos vivendo dos últimos anos. Eu acredito que algumas pessoas perceberam o que está acontecendo em relação à nossa carreira, mas por quererem esses dois níveis, né, a prefeitura jogou um anzol, jogou, aí pensou, refletiu, jogou outro e pescou, infelizmente, alguns colegas, né? Isso no sentido grosseiro de dizer aqui. É um momento gravíssimo. Eu escuto falar muito aí, o que eu vejo falar, os aposentados estão de fora e tal. Pessoal, eu creio que muita gente não entendeu ainda que não são os aposentados os prejudicados, são só a bola da vez. A categoria toda, isso é um efeito cascata e não vai demorar muito tempo. Né? Como uma pessoa assim, com formação em matemática, tem outros colegas também, a gente consegue perceber toda a manobra que está por trás disso, como outras manobras, nós já passamos por muitas coisas na rede municipal. Né? Eu aposentei aí, né, agorinha, no apagar das luzes da reforma da Previdência, eu consegui, né, aposentar. Aquele medo todo, naquela briga nossa toda. E eu não estou aqui falando como Vânia, aposentada, que quer o meu reajuste, né, que eu acho que eu tenho direito também a esses 10%. Não, eu estou falando como categoria que vai perder o plano de carreira. Veja bem, eu vou repetir. Como categoria, todos nós que estamos perdendo um plano de carreira. Aposentado está no plano de carreira. Eu lutei muito para chegar nos pouquíssimos níveis que eu consegui alcançar, porque não é fácil, é licença, te desconta. Todo mundo sabe a luta nossa ao longo dos anos, inclusive para poder melhorar isso, né? O nosso acesso mais rápido na progressão de carreira. Não são 3 anos, tem gente que demora muito mais. E o que o pessoal não percebeu é o seguinte, a prefeitura pode dar 2 agora, e rapidamente ela te tira 4, 5. E não é para quem está aposentado, não. Para todos. Por isso que quando as pessoas falam, o professor Anderson disse que a paridade acabou. Vamos fazer a questão, tem várias maneiras de a gente acabar com uma coisa, né? Legalmente está lá, mas tem as manobras. E a gente sabe que quando a gente opta por uma questão, a gente diz, olha, pode fazer isso comigo. A prefeitura, ela vai pensar sempre que ela pode fazer isso. Não se iludam. O meu modo de pensar é o seguinte, gestor agora vai querer dar aumento por plano de carreira, né, por níveis, vamos subir o nível, a gente dá aumento. Quando a gente negociava, eu tive em muitos momentos em mesas de negociação, nunca fui do sindicato, mas entrava pela base, e eles já diziam para a gente, quando a gente reclamava de aumento salarial, não sei se você se lembra, eles diziam o seguinte, vocês estão reclamando de quê? Vocês já tiveram uma progressão na carreira esse ano? Quer dizer, há muito tempo, eles tentam isso. Eles tentam avançar sobre a nossa carreira. E agora, infelizmente, a categoria não percebeu isso. A greve tinha que ser mantida. Isso no meu entendimento. Mas, eu vou dizer o seguinte. Oi? Pode falar, Vânia. Está dando para escutar. Ouvindo? Vocês Sim, ouviram a minha fala até aqui? Porque Sim, fugiu até aqui? Sim, ouvimos. Sim, Pode continuar. Tá, só para finalizar. Eu tenho o hábito de falar muito, né? A gente é professor e não perde o hábito. Mas aqui, deixa eu tentar ser sucinta nesse final. Não tenham dúvida que nós, aposentados,
vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Se, por acaso, a categoria cometer essa insanidade amanhã de acabar com a greve, né? Com certeza, já vou buscar os meus meios, se for justiça, seja lá o que for. Eu sei que a justiça pode não me dar ganho e tudo mais, mas é lógico que eu vou tentar buscar, e via mobilização também. Tudo que eu puder fazer, eu sempre fiz isso quando eu estava na ativa, né? E eu continuo na ativa, só que agora do outro lado, né? Do outro lado. Então, nós temos que pensar nisso. Eu não me sinto derrotada, porque eu vou continuar brigando, passei por muitas coisas nessa rede municipal. Eu continuo atenta. E isso não pode acabar, né? A categoria tem que perceber o que ela votou, ou o que ela vai votar amanhã. Isso precisa ser melhor explicado, esclarecido para aqueles que ainda não entenderam. Tem muita gente que já entendeu e quer busca, não, agora eu quero, tá bom, lá na frente eu vou ver. Esse lá na frente passa muito rápido, viu? E, se Deus quiser, vai chegar para alguns, né? Eu espero que chegue para todos, mas não sei se isso vai acontecer, porque do jeito que está uma inércia de não lutar por nada, né? Pode vir outra reforma aí, a gente não sabe, espero que não. Mas é o seguinte, uma questão agora, o Anderson, que eu já até andei assim, né, conversando com você, a gente conversa com um colega aqui, o outro ali, fora do ambiente oficial. A questão eu sou aposentada e eu não mudo de nível mais porque eu não estou na ativa e não posso cumprir os dias, né? Correto? Óbvio, claro. Mas em uma canetada, um colega, ele cumpre 6 anos ou mais em um dia. Pode isso? Se for legal, moral, isso é uma reflexão para os colegas. Já é um ponto onde eu acho que a categoria deveria lutar pela carreira. Carreira não se mexe, progressão, né, se conquista e a gente tenta melhorar o acesso à carreira, que foi com muita luta que nós conseguimos. Agora, tem alguma forma, tem uma maneira no plano de carreira, está escrita no plano de carreira, isso que eu queria olhar, porque eu não tive tempo ainda de ler, né, olhar, assim, estudar direito o plano de carreira, legalmente falando, né? Ele lê o plano de carreira, a gente tem, sabe. Qual brecha que a prefeitura usa para poder fazer isso? Isso é legal? Porque se eu for para uma ação judicial, eu vou questionar isso, inclusive. E se vai afetar o meu colega que acabou não de ganhar isso, esses 2 níveis aí, não pensou nisso, futuramente também eu não sei, né? Porque eu vou ter que usar tudo que eu puder como argumentação. E essa é uma delas. Na questão da paridade, é a forma de realmente burlar. A questão pode isso? Então, quer dizer que o nosso plano de carreira ele pode ser mexido via canetada? Veja bem, eu não estou falando de uma equiparação, de uma pessoa que está fora de uma lei maior que a lei federal, que é a lei do piso, e que vai ter uma equiparação. Isso é lei com lei, né? Você vai ter que jogar mesmo para cima. É questão legal, existe uma lei federal maior. Agora, a minha dúvida é essa. Alguém pode me responder isso? Beleza, eu tenho resposta, mas eu gostaria de ouvir, né? Como que... Eu não vou nem falar como é que vai ser a nossa luta, sabe? Né? O Anderson, nem quero colocar o sindicato aqui em saia justa, etc, porque eu sei que o sindicato luta pela categoria toda, eu tive junto aí, estou o tempo todo na luta também, mas eu acho o seguinte, nas nossas especificidades, não tenham dúvida que nós vamos colocar isso. Eu acho que a categoria tem que entender isso também, sabe? Eu estou embarcando numa canoa, será que eu posso dar esses 2? Eu recebo esses 2 níveis assim? Tá certo? Tranquilo para mim? Né? Então, é isso que eu quero colocar, tá? Obrigada. Bom, gente, a gente vai tentar ir já para os encaminhamentos, foram algumas questões colocadas, né? Até o Eden colocou também algumas questões, e a Vânia, a Glau falou da questão judicial, né? Então, todos esses elementos, aproveitando a fala da Vânia, até fazer um convite, né, Vânia? O sindicato ele criou uma lista de transmissão, né, específico para aposentados, e tem um coletivo de aposentados que vem se reunindo, né, para você depois incorporar, para ajudar, né? Acho que a gente vai precisar de muita gente
ajudando aí no processo de elaboração e de movimentos. Mas, de qualquer forma, sim, a paridade, gente, ela não acabou. A prefeitura usou um subterfúgio, né, para retirar os aposentados de ter um reajuste. Então, isso está colocado, né? Senão a gente fala que a legislação acabou. Isso traz brecha judicial? Assim, Anderson, isso traz uma brecha que eu acho que as aposentadas já devem estar conversando em relação a essa questão de brecha judicial, independente da condição de organização do movimento, né? Eu acredito que provavelmente elas devem estar passando por essa discussão, né? Diante dessa burla que a prefeitura está colocando. Sobre emendas na Câmara, Éder, aí vai depender do que for discutido na Assembleia, se isso vai aparecer no comando de greve. É natural, quando vai um projeto de lei, né, os vereadores perguntarem se vai querer ter emendas, né, nos projetos, né? Então, isso é tático. Aí tem que ver a partir do comando, né? A proposta nossa aqui do Coletivo Fortalecer é justamente, sim, escutar. Porque a gente sempre fez isso, a gente fazia visitas, né, constantes. Esse ano a gente fez muita visita, né, para a construção da greve. Durante a greve, a gente vem visitando as escolas de educação infantil, ensino fundamental. Só que, assim, a gente se desdobra para tentar ir em todas as regionais, né, dentro das limitações, mas a gente sempre procurou ter esse esforço que a gente acha que constrói pela base, né? O sindicato ele tem que estar mais próximo da base, né? Mesmo sabendo que na diretoria são só 7 liberados, mas quem não tem liberação, de certa medida, ajuda em algum turno visitando escolas. E ao a gente chamar essa reunião aqui também, é uma forma da gente, do Coletivo Fortalecer, absorver as falas que foram colocadas, que foram desde falas como a Adriana colocou aí, de análise do movimento, do Cícero e da posição que a Adriana vai ter, desde a fala da Adriana, né, que colocou, da Vânia, né, que colocou aí sobre a necessidade de continuidade do movimento. Então, todas essas elaborações e discussões que foram colocadas aqui, nós do Coletivo Fortalecer, a gente vai sentar com certeza, pensar na elaboração e estar discutindo no comando amanhã. Porque se as pessoas não sabem como é que funciona o comando, as pessoas são eleitas nas regionais, né? E as pessoas entram no comando, aí divide. Pessoas que vão estar na comissão de negociação, vão estar na imprensa, pessoas que vão estar na infraestrutura. Então, assim, a categoria, ela incorpora, junto com a diretoria, né, as ações da greve, né? Então, é uma composição importante que acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais esses instrumentos, né? Seja os instrumentos regionais de visita às escolas, seja do comando de greve. Então, nós do Coletivo Fortalecer, a gente vai ter posicionamento já para fechar e apresentar no comando, e é natural que também a gente vai apresentar para a Assembleia. Então, por isso, esses espaços de escuta, para a gente que defende visitar a base e escutar a base, né? Que a pior coisa que tem é você estar descolado do que a base está. Não é que a gente tem que ficar refém, né? Mas escutar o que a base, e principalmente quem está em greve, está refletindo sobre o movimento, é fundamental para que a gente se posicione enquanto o Coletivo Fortalecer, né? E apresente. E quem é soberano, né, para decidir sobre o movimento de greve é a categoria, é quem estiver na Assembleia amanhã. As pessoas que estiverem na Assembleia amanhã são elas que vão decidir, levantando a mão, né, qual proposta que elas acham que vai ser a proposta que, para elas, na avaliação da conjuntura, do quadro de greve e de força do movimento, se a categoria que estiver presente lá acha que é necessário suspender o movimento ou continuar o movimento. Tá? Então, é só para deixar claro que aqui não tem as defesas do Coletivo Fortalecer, mas a escuta das pessoas que se manifestaram, seja no chat, seja as pessoas que manifestaram aí, né, falando, dando sugestões. Sobre a estrutura da Assembleia, Adriana, a gente vai discutir isso na organização do comando amanhã, né? E fazer um esforço, né, para que, de fato, tente ser uma Assembleia sucinta. Mas todo mundo aqui há de convir que as falas que nós tivemos aqui, falas que vão no sentido de continuidade de greve, falas que vão no sentido de fim de greve, significa que não vai ser uma Assembleia fácil. Né? Quem conhece sabe que não vai ser uma Assembleia fácil de se conduzir. Né? Então, quem estiver na mesa, vamos dizer assim, a serenidade ela está colocada, mas tem pessoas ao entorno, né? Então, ver como a gente tenta levar da melhor forma possível, né? E com tranquilidade, para que a categoria decida, né? Esclarecida, qual vai ser o rumo do movimento.
seja o rumo do movimento, seja em relação à própria proposta, tá? Então, eu aqui já agradeço, nós tivemos mais de 200 pessoas nessa tarde, né? Em plena 4 horas da tarde, e conosco aí em torno de 1 hora, quase 2 horas, né? Aqui presentes, é porque realmente as dúvidas estavam colocadas e tem dúvidas ainda, né? Ontem mesmo eu participei de 3 reuniões, né, virtuais, 2 com professores de educação infantil, né? E uma da Escola Zilda Armes, que acabou ampliando, né? O Meet dava conta só de 100 pessoas, mas assim, nós conseguimos 100 pessoas e mais gente querendo entrar, por isso que a gente do coletivo achou por bem pegar essa proposta que veio da Escola Zilda Armes, né? A Diana, ela faz parte do Zilda Armes e ela é da diretoria, para a gente criar esse formato pelo Zoom e escutar as pessoas, explicar a proposta e ver amanhã, né, a posição da nossa categoria. O coletivo Fortalecer vai ter posição, tá, gente? A gente está discutindo, por isso esse campo de escuta para a gente é importante, para que amanhã a gente coloque o nosso posicionamento no comando, né? E a gente também vai fazer a nossa posição na Assembleia, escutando aí as propostas, né, que vieram de vocês aqui. Então, a gente vai tentar o máximo possível que a Assembleia seja enxuta, mas já pedindo a vocês a compreensão que não vai ser uma Assembleia fácil, né? Vai ser uma Assembleia difícil, mas que a gente consiga, independente do resultado, estar unificado, né? Estar unificado na nossa luta, fortalecer essa luta nossa, porque dividir quem interessa é o governo, né? O governo interessa a gente se dividir. Então, é como a gente consiga ter uma boa Assembleia amanhã e que a maioria que for decidir amanhã, que a gente respeite a decisão da maioria, independente de qual lado que for, e siga na luta, né? Que essa luta ela continua, né? Tem outros ataques que vão acontecer no nosso dia a dia, mas o centro do nosso movimento agora está nessa greve. Então, passa para o Vadil, Felipe, tiver alguma coisa para acrescentar. Não, só agradecer a presença aí, importante a presença de todo mundo na Assembleia amanhã, com tranquilidade, debater os rumos do movimento com todos os elementos colocados. É isso aí. Bem, gente, então, nós do Coletivo Fortalecer, nós agradecemos aí a participação de vocês, né? E sigamos na luta, né? Que a luta, ela é eterna, né? As batalhas são do dia a dia, né? A guerra não acabou, né? As batalhas estão aí no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, agradeço aí a quem é auxiliar de bibliotecário, assistente administrativo. Nós tivemos aposentados e aposentados participando dessa atividade aqui, né? Educação infantil, ensino fundamental. Então, acho que teve bem representativo aqui esse espaço, né? Então, um abraço e sigamos na luta, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Zema, né? Chega de Calil, né? Calil não é alternativa nenhuma e vamos seguir aí na nossa luta.